Salvete omnes discipuli! Hoje temos aqui mais uma lição de latim a todos que têm dúvida durante os seus estudos. Mas primeiro, compartilhem este vídeo e inscrevam-se no nosso canal da Escola Clássica. E repassem esse vídeo a todos que tiverem alguma dúvida sobre a voz passiva da língua latina. Certo? Então, o nosso tema é esse aqui, a voz passiva, que gera tanta confusão, principalmente porque nós não temos a mesma coisa na língua portuguesa. O que é a voz passiva na língua portuguesa? Vamos ver um exemplo de voz passiva na língua portuguesa. O aluno é corrigido pelo professor, certo? Isso é a voz passiva, ele é corrigido. O que nós usamos aqui para dizer, para formar essa voz passiva? É corrigido. Nós temos um verbo de ligação, e nós temos aí um particípio, corrigido, certo? Então nós estamos falando de uma locução verbal. Olha só, quando eu digo é corrigido, ainda tem um agente da passiva, né? O aluno é corrigido pelo professor. Então aí está o agente da passiva. E por que é chamado de agente da passiva? Nós podemos nos perguntar. É chamado de agente da passiva porque age, né? É aquele que age, é aquele que corrige, é o professor. Nós podemos transformar, da mesma forma como nós podemos fazer isso na língua latina, nós podemos transformar na língua portuguesa uma frase escrita na voz passiva para uma frase escrita na voz ativa. O aluno é corrigido pelo professor, o professor corrige o aluno, certo? O que nós temos aqui? Nós temos uma inversão e na língua portuguesa nada mais acontece do que inverter aí a ordem da frase e nós não temos mais a preposição que identifica aquele agente da passiva, como é o caso de por, né? Então eu digo pelo professor, por ele, né? Por o professor, tornar-se-á pelo professor. Então olha só, quando eu digo o aluno é corrigido pelo professor, então eu uso essa preposição por mais o artigo o, pelo, e devo usar essa preposição identificando assim um agente dessa voz passiva. Se eu vou transformar essa voz passiva em ativa, então eu direi o professor corrige o aluno. Mais uma vez eu repito isso para ficar bem firme aqui, que é o que vai acontecer justamente nos exemplos da língua latina. Então, nós vemos aqui no capítulo, que é o capítulo 6 do Família Romana, nosso livro didático, que nós usamos na Escola Clássica, onde surgem essas dúvidas principais. Os alunos trancam-se realmente bastante aqui nesse problema da voz passiva, tá? E principalmente na transposição da voz passiva para a voz ativa. E o que acaba acontecendo? Aqui no capítulo nós temos alguns verbos também novos que acabam por confundir muito esse problema da voz passiva, como por exemplo portare, né? É igual porto, que seria carregar, ou vere, né? É igual veo. Então esse veo que seria quase como transportar, mas na verdade tem mais o sentido de levar, né? Ou de oferecer um modo de transporte e não simplesmente transportar, né? Com as mãos e tudo mais. E acabam acontecendo essas dúvidas, né? Nessas situações. As situações que o livro dá são escravos que carregam sacos, e aí nós dizemos os sacos são carregados pelos escravos e assim por diante, né? E aqui eu peguei alguns exemplos que estão na própria gramática, então, desse capítulo 6. Todos que quiserem saber mais sobre isso podem perguntar aí nos nossos comentários sobre esse capítulo, podem pedir mais informações e nós temos aí outros canais com os quais nós podemos dividir mais sobre esse capítulo em particular. Mas agora eu pego aqui esses exemplos que estão na gramática latina, na página 46 do livro Família Romana. Nós temos ali uma frase: Emilia Iulium amat et abeo amatur. Emilia Iulium amat. Olha só, como nós já sabemos, o que aconteceu aqui? Emilia Iulium amat. Nós temos o verbo amare, ou amo, né? Eu posso dizer tanto o verbo na primeira pessoa é igual amo,
posso dizer amare também, que é o infinitivo. Eu digo isso porque se todos vocês procurarem esse verbo num dicionário, encontrarão o verbo na primeira pessoa, amo, né? Então eu tenho ali amo ou amat aqui na frase e é o mesmo verbo da língua portuguesa, amar, tá? É fácil de identificar. Emília é aqui uma personagem, seria a esposa do próprio Júlio, e aqui diz Emília Iulium amat. E esse Iulium, qual é o caso desta palavra? Tá? Eu pergunto a vocês, qual é o caso em que está a palavra Iulium? É o caso acusativo. Já não é o caso nominativo, aquele caso que dá apenas nome às palavras, que é o caso usado para o sujeito da frase, mas sim o caso acusativo. Já seria o objeto direto aqui dessa frase. E Emília é que é o sujeito da frase, é que está no nominativo. Então depois eu tenho um verbo, que é um verbo ativo aqui, amat. Aqui por enquanto eu não tenho a voz passiva, tá? Ainda não chegamos à voz passiva. Agora sim, et ab eo amator. Olha só, já começa que eu tenho o quê? Uma preposição. Na língua portuguesa funciona de maneira parecida, né? Embora nem sempre tenhamos a mesma sorte, mas aqui nós temos então a preposição ab, depois o eo, que é refere-se ao próprio Júlio. Aqui nós temos um pronome, no caso ablativo. Quando nós usamos a preposição ab, consequentemente devemos usar, né, o caso ablativo, porque essa preposição rege o caso ablativo, pede o caso ablativo após si. Então eu direi et abeo amator, et Emilia abeo amator, ou ab Iulio amator. Então, do verbo amat, eu terei amatur. Emilia amatur, que é o mesmo amada da língua portuguesa. Mas muitas pessoas não conseguem compreender ou não conseguem se acostumar com isso, o fato de que o verbo não de que nós para formar ou para dizer algo na voz passiva, nós não usamos uma locução verbal. O que nós usamos aqui uma locução verbo nominal, né? Mas o que nós usamos aqui é, no caso, um verbo que se transforma, né? Nós usamos aqui um verbo que muda a sua terminação. De amat, nós teremos abeo amatur. Nós teremos esse atur, ou esse tur no final, que nós vemos ali. Amat, amatur. E isso por si só indica a relação de passividade, ou seja, agora o sujeito, Emília, o sujeito agora é que sofrerá uma ação. É isso que significa a voz passiva, né, que vem de passio, ou seja, paixão, sofrer, né, vem desse sentido de sofrimento. Agora sofre esta ação. De quem? De um agente. E se nós transformássemos essa frase Iulia ab Iulio amator na voz ativa, nós iríamos Iulius, agora no nominativo e não mais Iulium, nós diremos Iulius amat Emiliam. E Emiliam é que estará no caso acusativo. Depois nós temos uma outra frase. Lydia verbis medi delectator. Lydia verbis medi delectator. Nesse caso aqui, é um outro exemplo importante em que nós temos esse verbo delectator aqui na voz passiva, assim como nós temos também esse verbo na voz ativa, verba medi, agora transpondo para a voz ativa, verba medi, as palavras de medo, verba medi, lydiam delectant. Lydiam delectant. Aqui, lydiam já está no caso acusativo, nessa segunda frase. Mas antes nós tínhamos Lydia verbis medi delectator. Aqui nós não temos a preposição ab. O que nós temos aqui é
diretamente verbis medi, no caso ablativo, e já no ablativo plural, verbis medi delectatur. Afinal de contas, verbis, ou melhor, verba, no caso os verbos, as palavras de medo, já não são uma pessoa, como por exemplo no caso de abeo, abiulio, né? Aqui nós temos uma pessoa que age, ou seja, o agente da passiva não é só qualquer agente, é uma pessoa. Ou não é um objeto, né? Não é um objeto físico ou algo parecido, não, mas é uma pessoa que pensa e que tem uma intenção. Agora, quando eu digo verbis medi, eu estou falando das palavras e, portanto, eu não devo usar nesse caso aqui, e principalmente no caso do verbo delectatur, que é sempre, que está sempre nesse sentido, né? No sentido de algo e não uma pessoa, mas algo que pelo qual alguém se deleita. Então, nesse sentido, eu usarei sempre apenas ou diretamente o caso ablativo. Aqui que fique bem claro. Então, nesse caso, eu não direi a verbis medi. Eu direi apenas Lydia verbis medi delectatur. Depois nós temos os outros verbos que também se transformam. Julia pueros non videt, neque abiis videtur. Do mesmo modo, videt na voz ativa, videtur. Depois, davus saculum in mensa ponit. Saculus in mensa ponitur a davo. Ponitur a davo. É colocado por davo. E olha, notem que continua valendo aquilo que eu disse. Antes nós tínhamos lá a pueris, neque a pueris ou a pueris videtur, né? Pelos meninos aqui. Ainda são pessoas com uma intenção, né? Que fazem uma ação das suas próprias mãos. Portanto, eu usarei aqui a preposição. Normalmente funciona assim. Davus saculum in mensa ponit, saculus in mensa ponitur a davo. Da mesma forma, eu posso dizer, eu posso ainda aqui, nesses casos, sempre, em todos os exemplos que nós temos aqui, eu posso transpor sempre para a voz ativa. Agora, quando eu tenho o verbo veitur, né, na voz passiva aqui, ou veit na voz ativa, eu tenho uma relação diferente. Eu tenho um modo ou um objeto ou algo que leva alguém ou que transporta alguém. Há uma outra relação aqui. Quando eu digo, por exemplo, nós dizemos em português, por exemplo, foi a cavalo ou foi de carro. Em latim nós usamos um verbo ao invés de dizer foi apenas, né? Apenas o verbo foi a cavalo, ele foi a cavalo. Nós não temos aí em português um verbo específico, mas assim apenas o verbo de destino, né? Foi, o verbo ir, certo? Enquanto na língua latina nós vamos ter aí um verbo da onde se origina a palavra veículo, né? Que é veit. Cornelius equo veitur. Então, ele foi a cavalo, seria mais ou menos essa a melhor tradução, mas aqui eu direi Cornelius equo veitur. Então, é levado, seria algo como dizer é levado pelo cavalo, ou algo assim, mas isso é feio na língua portuguesa, nós não podemos traduzir assim, é apenas a título de explicação aqui. Depois, por fim, nós temos o último verbo, o último tipo de verbo, ou melhor, a última ordem aqui, que é Julia pueros audit, neque abiis auditur. Então, nós temos aí ou melhor, a última conjugação, né? Nós temos aí as 4 conjugações. Então, de amat, amatur, depois de videt, videtur, de ponit, ponitur e de audit, auditur, certo? Eu fico por aqui. Eu tentei dar aqui enfim, algo completo sobre a voz passiva e o uso da voz passiva, mas eu limitei, para que essa explicação fosse mais objetiva, eu limitei a terceira pessoa do plural ou melhor, a terceira pessoa do singular e do plural, usando esses verbos sempre na terceira pessoa aqui, de um modo
simples, certo? E no tempo presente. Então, para mais dúvidas, aí vamos ficar para depois, né? Ou vão ficar para depois, ou podem deixar aqui nos nossos comentários também, ou podem ver também nas aulas da Escola Clássica, caso vocês sejam alunos. Então, muito obrigado, inscrevam-se no canal, novamente eu aviso aqui, e compartilhem para todos que tiverem dúvida sobre a voz passiva. Até mais, muito obrigado.